Hoje a gente vai dar uma olhada no lado sombrio do TikTok russo. E o TikTok convencional já é esquisito para quem vê de fora. Agora imagina as coisas estranhas e não convencionais para quem é de dentro da Rússia. Pois é, isso que a gente vai ver hoje, então vem comigo. Caso número 1. Arina Glasnova. Esse é um caso relativamente antigo. No dia 27 de setembro de 2024, uma garota chamada Arina Glasnova, nativa de Moscou, da Rússia, viajou com uma amiga sua para Tbilisi, que é uma capital lá da Geórgia. Cerca de 2 horas da manhã, elas estavam transmitindo uma live no TikTok. Era tipo um estilo meio IRL, um estilo por aí, só gravando o pessoal na rua e tudo mais, interagindo, e por aí vai. Até aí, tudo bem, nada demais. Até que elas andam em uma calçada distraídas e cantando. E a Arina, infelizmente... Ela caiu de 5 metros em uma entrada de metrô subterrânea. E infelizmente faleceu. Com sua morte sendo transmitida ao vivo ainda. Bem bizarro. E como se isso já não fosse o bastante, e se eu te disser que ela previu a própria morte segundos antes? Pois é, momentos antes, elas estavam andando e cantando uma música chamada Por Que Te Vas? E essa é uma música popular que foi regravada por uma boy band russa. Só que o ponto aqui não é exatamente a música em si, mas a letra. Olha isso, entre aspas. Perto da estação, hoje chorarei como uma criança, porque você foi embora, porque você vai embora. Sob a penumbra de um farol, adormecerão todas as coisas que ficarão por dizer. A letra basicamente narra tudo o que aconteceu, do jeito que aconteceu e onde aconteceu, que no caso foi numa estação de metrô subterrânea. Só que a parte mais bizarra disso tudo é que demorou para a transmissão terminar, porque como ela caiu junto com o celular, demorou para uma pessoa ir lá e terminar a gravação, no caso a transmissão, né? E de fundo você consegue ouvir alguns choros e algumas pessoas gritando, né, de pânico pelo que aconteceu, só que provavelmente esse choro é da amiga dela que perdeu ela. Exatamente como a música narra, chorarei por você em uma estação de metrô. É bem sinistro isso. Cara, imagina um dia você acordar e imaginar que uma música popular de que todo mundo tá cantando e que é um hit do momento fosse narrar a forma que você vai morrer, mano. Isso é muito sinistro, cara, de verdade mesmo. Esse caso me lembra um pouco da Horo-chan, que no caso isso daí foi lá no Japão, que era uma menina que tinha alguns problemas, que ela transmitia uma live dela se jogando de um prédio, porque ela queria chamar a atenção, isso é uma lenda, e muitas pessoas estavam incentivando elas a pular do prédio, porque isso daí seria uma coisa, entre aspas, marcante. Meu Deus do céu. E hoje em dia ela é lembrada com diversas músicas e animações feitas em memória a ela e tudo mais. Tanto que tem um clipe de música só pra ela no YouTube, se não me engano. Pois é. Opa, então tudo bom? Só passando aqui no meio do vídeo para pedirem para vocês deixarem um like e se inscreverem no canal se vocês puderem, porque deu muito trabalho para fazer esse vídeo e eu acho que de alguma forma te entretive. Eu sempre trago alguns conteúdos meio bizarros, esquecidos que nem esse no canal, então se inscreve que eu vou trazer mais disso, principalmente envolvendo a Rússia. Então é isso aí, continuando pro vídeo. Caso número 2, cidades fechadas. Ok, esse caso foi difícil de pesquisar, não tem quase nada dele por aí, então você tem que pesquisar tipo de um jeito bem específico, mas enfim. Imagina tu tá scrollando a tela do teu TikTok e do nada você se depara com uma transmissão de uma cidade fantasma protegida pelo governo. Elas são chamadas de ZAT e geralmente abrigam áreas militares ou até mesmo usinas nucleares. São lugares tão protegidos pelo governo que nem aparecem em mapas comuns pra tu ter uma ideia. Tipo assim, nem no Maps isso daí aparece direito. Só que a parte mais estranha disso tudo é quem tá transmitindo isso e por quê? São contas que streamam isso 24 horas por dia e geralmente são derrubadas, mas não se sabe se é por causa do TikTok que derruba ou se é porque o governo russo em si faz um tipo de pressão para derrubar todas essas contas. Existem algumas teorias que acreditam que são experimentos russos psicológicos, como o MK Ultra 2.0 ou esse tipo de coisa, ou até operações psicológicas. Já outras teorias apontam para hackers que conseguiram ter acesso a essas câmeras, já que a gente sabe que os hackers russos são praticamente um dos melhores do mundo. Mas provavelmente essas contas pertencem a um único proprietário ou algum tipo de grupo de hackers, que eu acho que faz mais sentido acreditar que é um grupo de hackers, que criam diversas contas caso algumas delas seja derrubada ou perdida. Mas de qualquer forma, isso é bem bizarro.
É como se você estivesse scrollando a tela do teu TikTok e do nada tu se deparasse com alguma transmissão de vídeo de alguma câmera dentro da área 51 ou algo do tipo. Eu acho que em nenhum lugar do mundo tem algo parecido com isso. Teve um caso, inclusive, de um TikToker chinês que ele pegou uma coisa bem bizarra dentro de um laboratório abandonado chinês. E, tipo, eu acho que esse caso ele é um pouco parecido com esse, porque o TikTok dele também foi derrubado, depois ele voltou como se nada tivesse acontecido. Eu acho que foi pressão do governo chinês. Então, eu acho que nesse caso da Rússia é um pouco mais leve do que foi desse caso, mas eu acho que tem um certo dedo aí do governo russo de alguma forma, seja isso uma operação psicológica ou não. Caso número 3, Shadow Videos. Esse caso também foi bem difícil de pesquisar porque o TikTok apagou a maior parte do conteúdo que envolve isso daqui. Mas, vamos lá. Em 2022, graças a algumas leis de, entre aspas, fake news na Rússia, o TikTok suspendeu todos os novos uploads. Então, para os russos foi tipo como se o feed tivesse ficado congelado no tempo, ou só com conteúdo antigo, basicamente. E foi nesse cenário que os Shadow Videos apareceram. Era como se fosse um problema que apareceu ali e alguém tentou achar uma brecha no sistema para continuar postando vídeo. Enquanto usuários comuns não conseguiam postar nada, algumas contas, de alguma forma, conseguiram achar uma brecha no sistema e começaram a postar alguns vídeos com padrões bem esquisitos, com características muito específicas. Eram todos vídeos curtos, isso daí meio que é óbvio, né, porque é o TikTok, e geralmente em preto e branco ou com um filtro de visão noturna, granulado, mostrando sombras de árvores, cantos de quartos vazios, no estilo bem espaços liminares e backrooms. E tinha alguns que tinham até alguns vultos passando por janelas. E tinha alguns que tinham uma estética meio VHS antiga, sabe? Com aquele tipo de falha de fita antiga e tudo mais, esse tipo de coisa, pois é. E não obstante tudo isso, o áudio também era bem esquisito, com uns ruídos de estática, bips eletrônicos, e o mais estranho de todos, gravações que de alguma forma lembrava a estação de rádio The Buzzer, que era conhecida por transmitir sinais misteriosos há décadas. E não acaba por aí não. Uma coisa que assustou muita gente foi a localização marcada nesses vídeos, que eram não apenas muito específicas, como muito estranhas. Lugares na Sibéria e até em cidades industriais. Eram quase como sinais de rádio convertidas em imagens, ou até mesmo uma invasão de bots. Existem algumas teorias desse evento, desde mensagens militares codificadas que utilizavam o algoritmo do TikTok, ou uma falha na Matrix, entre aspas, já que o algoritmo teria enlouquecido pela censura imposta pela Rússia, mas que de qualquer jeito ainda não se sabe ao certo o que aconteceu ali. Bom, eu acho que deve ter tido só bugado um pouco do algoritmo, e aí, tipo, como tinha essa lei de censura lá na Rússia que foi imposta naquela época, algumas pessoas meio que tentaram achar um jeito de furar essa brecha com conteúdo aleatório e sinistro, porque conteúdo sinistro é uma coisa que bomba bastante no TikTok. E aí eu acho que só foi isso que aconteceu mesmo. Enfim, bem estranho. Bom, muito obrigado por terem visto até aqui. Se vocês gostarem do conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreve no canal. Não custa nada pedir, eu acho, né? E esse vídeo ele deu muito trabalho, que nem eu disse anteriormente, então eu fico muito grato para quem tivesse se inscrito no canal. Então, valeu, eu vou trazer mais conteúdos desse e até a próxima. Bitch, I'm always on the road. I forgot to turn off my phone. Where are my friends? I miss them most. And it's hard to trust that they're already gone. And now it's crying on a stone graves. Cause there's no sense forming graves. Bitch, I'm always on alone. And I know you're still there, waiting for me like someone new. Waiting, expecting for me out there. Bitch, I'm always on the road, and I lost it on my song.